Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, estarei passando para vocês todas as orientações gerais, inclusive a situação geradora de aprendizagem, que são as normativas do PTG do semestre, tá? Lembrando que essa gravação é destinado aos alunos do primeiro semestre, ou seja, calouros, enfermagem diurno com a professora Patrícia, tá? Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com vocês, tá? Serei breve e objetiva. Iniciando a nossa aula, o nosso aulão de PTG. O PTG, pessoal, é um trabalho do semestre, tá? Que acaba englobando todas as disciplinas regulares do semestre. Foi como eu falei para vocês durante essa semana. É importante que os grupos permaneçam sempre de 2 a 7 integrantes, tá? Os nossos grupos, eles já estão formados. Nós formalizamos tudo certinho em sala de aula virtual, tá? E quando vocês conseguem ter esse acesso aqui, no menu disciplinas, vocês já estarão visualizando aqui a disciplina de atividades interdisciplinares, tá? Então, dentro dessa disciplina, vocês terão aí o manual do portfólio, tá? Então, dentro desse manualzinho, que é o portfólio, vocês vão observar essa lacuna, tá? Essa caixinha que corresponde ao prazo, o período de realização, tá? Do PTG de vocês. Vocês terão também algumas junções de pontuação de atividade, tá? E também o arquivo, que é aquele manual do PTG do semestre específico, que serve para vocês, obviamente, estarem realizando a leitura, tá? Nessa caixinha azul, o líder do grupo, basicamente, né? Vocês sabem, foi como a professora passou para vocês, o líder do grupo. O líder de cada grupo estará enviando sempre o trabalho de acordo com o prazo estipulado no portal, tá? No formato Word, sempre no formato Word. Pessoal, em questão a esses prazos, tá? Lembrando que nós não modificamos nenhum prazo, tá? O prazo, ele não é prorrogável, ok? Vocês precisam respeitar os prazos. Então, veja só. O prazo para realização que está no portal de vocês é o prazo para entrega. O prazo para correção é o prazo de correção que o tutor virtual estará fazendo, tá? Então, lembrando que não será a professora Patrícia que estará corrigindo o trabalho de vocês, mas é claro que eu estarei, obviamente, realizando as sugestões, as orientações devidas, as correções, para que vocês possam posteriormente encaminhar para o tutor virtual, tá? Então, as correções, a pontuação, a nota, será o tutor virtual que estará mencionando no AVA de vocês, tá? Nós temos também o prazo de recuperação. O prazo de recuperação é o prazo onde o grupo do PTG, ele automaticamente ele realiza as correções pelo tutor virtual, tá? E basicamente ele estará reencaminhando o trabalho para a última correção. E o prazo de correção, recuperação, é o prazo para correção do tutor virtual, tá? Então, lembrando, pessoal, que vocês precisam entregar o prazo, de acordo com o prazo de entrega, o PTG de vocês, tá? Nunca deixar para a última hora, nunca deixar para os últimos minutos e os últimos segundos, tá certo? Foi como eu falei para vocês. A professora Patrícia auxiliou na formação dos grupos, tá? O grupo, ele precisa ter um único líder, tá? Esse líder que estará sempre fazendo o cadastro dos
integrantes no sistema, e o líder também estará anexando o trabalho de PTG para o tutor virtual, tá? E assim, pessoal, todos os colaboradores, né, todos os alunos são responsáveis pela execução do trabalho, tá certo? Então, nessa caixinha aqui, o líder vai estar cadastrando o grupo, tá? É bem fácil, é bem tranquilo, né? Graças a Deus, todos vocês, a turma toda, já fez o cadastro, tá? E a professora também mostra para vocês, lá no AVA, vocês têm uma localidade que chama apoio ao estudo, tá? E dentro do apoio ao estudo, vocês têm ali a biblioteca digital, tá? Então, a biblioteca digital, vocês já conseguem observar e acompanhar, ter a padronização dos trabalhos acadêmicos, tá? A professora já passou para vocês por e-mail, a professora já passou para vocês no Telegram, então todos vocês já têm um modelo de trabalho da produção textual em grupo, tá? Então vocês têm tudo muito bem apresentado no AVA de vocês, tá certo, meus queridos? Outro detalhe importante é, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem e devem entrar em contato com o tutor virtual, tá? Então, lá na caixinha, lá no quadradinho de apoio ao estudo, vocês poderão encaminhar uma mensagem para o tutor à distância, tá? Então, assim, não é somente a professora Patrícia aqui presencial com vocês, tá? Então, vocês têm também, sempre terão ao longo, né, dos semestres letivos da graduação, o tutor à distância disponível na plataforma, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou estar demonstrando para vocês o manual específico do semestre, tá? Que engloba o PTG de vocês, ok? Nós vamos estar lendo juntos esse manualzinho e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá certo? Nós temos aqui uma situação geradora de aprendizagem. Vamos ler juntos. Se você digitar a palavra saúde em um site de busca, aparecerá a seguinte definição: estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo, dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase do ciclo vital. Estado de boa disposição física e psíquica e bem-estar. Saúde, desse modo, abrange ao mesmo tempo o bem-estar físico, mental e psicológico. Esse é o nosso ponto de partida. A partir dela, analise a situação, problema a seguir. Então, veja só, nós temos aqui uma situação, tá? A professora vai estar lendo, e depois que essa situação, ela for, né, ela estar ali apresentada para vocês, tá? A professora vai colocar aqui 4 desafios que estão aqui propostos. Então, é esses desafios que precisam ser feitos de acordo com o PTG, tá? Então, vamos lá. Imagine que você trabalha em um hospital e sua rotina de trabalho é bastante estressante, tá? Uma vez que lida com questões muito sérias cotidianamente. No ano de 2020, com a pandemia do coronavírus, que já causou centenas de milhares de mortes pelo mundo, essa rotina ficou ainda mais intensa e desgastante. Além das questões ligadas diretamente ao trabalho e dos desconhecimentos sobre a referida doença. Você tem medo de se infectar e também de infectar os seus familiares. A partir dessa situação, você deverá analisar o modo de como a pandemia do coronavírus tem afetado os profissionais de saúde. Orientações para a execução do trabalho. Então, vamos lá. Carmen Teixeira et al. 2020, analisando a questão da saúde do trabalhador da área da saúde em meio à pandemia, afirmou que os profissionais e os trabalhadores de saúde envolvidos direta e indiretamente no enfrentamento da pandemia estão expostos cotidianamente ao risco de adoecer pelo coronavírus, sendo que a heterogeneidade que caracteriza
este contingente da força de trabalho determina formas diferentes de exposição, tanto ao risco de contaminação quanto aos fatores associados às condições de trabalho. Problemas como cansaço físico, estresse psicológico, insuficiência ou negligência com relação às medidas de proteção e cuidado à saúde desses profissionais, ademais, não afetam da mesma maneira as diversas categorias, sendo necessário atentar para as especificidades de cada uma, de modo a evitar a redução da capacidade de trabalho e da qualidade de atenção prestada aos pacientes. Ou seja, apesar de todos estarmos passando pela mesma situação, as autoras destacam que a situação desse profissional é ainda mais problemática, haja vista sua proximidade real e diária com a doença e não a possibilidade de realização do isolamento social. Neste sentido, os profissionais de saúde constituem um grupo de risco para a Covid-19, por estarem expostos diretamente aos pacientes infectados, o que faz com que recebam uma alta carga viral. Milhões de partículas de vírus, além disso, estão submetidos a enorme estresse ao atender esses pacientes, muito em situação grave em condições de trabalho frequentemente inadequadas. Em outro estado, sobre os profissionais de saúde, concluiu-se que 78% dos profissionais tiveram sinais de síndrome de burnout no período de pandemia. A prevalência foi de 79% entre médicos, 74% entre enfermeiros e 64% entre técnicos de enfermagem. Síndrome de burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo associado à atividade profissional que causa esgotamento físico e mental. Pessoal, após as leituras, vocês deverão escrever um texto. Esse texto é englobado nessas 4 perguntinhas aqui, tá? Nós temos 1, 2, 3 e 4, tá? Então, nós temos 4 perguntinhas aqui para vocês realizarem o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? Então, veja só, a primeira pergunta, o primeiro desafio é: como questões éticas se intensificam em momentos como este de pandemia, em que o tratamento dos pacientes e a qualidade de vida do trabalhador tornam-se ainda mais centros de preocupação, né? Então, aqui vocês estarão buscando na literatura referências, tá? Que englobam a resposta desse desafio, tá? Como essas questões éticas, morais, tudo aquilo que vocês aprenderam na disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, tá? Lembrando que esse PTG, ele sempre engloba as disciplinas do semestre, tá? As disciplinas de Sociedade Brasileira e Cidadania, a disciplina que vocês já estão estudando, que é a Psicologia Aplicada à Saúde, a disciplina de pensamento crítico, que vocês estarão ainda estudando, e a disciplina de gestão, qualidade e segurança do paciente, tá? Então, essas 4 disciplinas vão formalizar basicamente a resposta através das literaturas diante desses desafios propostos, tá certo? Então, pessoal, nesse desafio 1, vocês precisam buscar nas literaturas as questões éticas, né, que interferem aí no conceito de pandemia, no tratamento do paciente, na qualidade de vida desse profissional de saúde, tá? Como que esses profissionais, eles estão se apresentando nessa situação, né? Em questão da qualidade de vida deles, né? A questão do tratamento dos pacientes, será que esses tratamentos estão sendo benéficos, né? Em questão da integralidade desses pacientes, enfim. Então, vocês estarão abordando esse conceito no desafio 1, tá certo? No desafio 2, está falando assim: as relações mais híbridas entre trabalho e vida, ou seja, entre as atividades produtivas que desempenhamos em nossa vida como um todo, principalmente tendo em vista o aumento das doenças
entre os profissionais de saúde nesse contexto, né? Então, em contrapartida, diante do estudo de caso que foi apresentado aqui para vocês, na situação geradora de aprendizagem, o que vocês podem colocar aqui, buscando nas literaturas, tá? Nos artigos científicos, para que vocês possam responder esse desafio 2, tá? Literaturas que apresente ali o adoecimento desses profissionais em meio à pandemia, né? Então, por exemplo, foi citado para vocês a síndrome de burnout, né? A síndrome que afeta completamente, causa um esgotamento físico, psíquico e mental, né, na qualidade de vida desse trabalhador, desse profissional de saúde, tá? E vocês vão buscar dados aí, vocês podem colocar dados do aumento de doenças nos profissionais de saúde, bem como depressão, tipos de transtornos, tá? Tudo que corresponda a esse desafio 2. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando da Covid-19, pandemia, adoecimento desses profissionais em meio a este contexto, tá certo, pessoal? Então, vocês estarão buscando literaturas que correspondam a essa questão no desafio 2, tá? Já no desafio 3, nós temos assim: ao refletir sobre a importância da saúde física, mental, psicológica do trabalhador, de acordo com o seu contexto social e cultural, é fundamental levar em consideração o princípio do cuidado ao cuidador, né? Já que se trata de profissionais que lidam diretamente o desafio de promoção e preservação de saúde, junto a pacientes com variados estados de padecimento. Analise e exemplifique que tipo de iniciativas poderiam ser promovidas para garantir o cuidado ao cuidador, em âmbito público, privado e mesmo civil. Então, a professora também colocou aqui para vocês essa literatura para vocês lerem, né, e estar observando e acompanhando e posteriormente respondendo esse desafio 3. E assim, quais tipos, né, quais seriam as alternativas que a gente poderia promover para esses profissionais, né, que acabam ali lidando, né, em contrapartida com diversas patologias, tá? E assim, e todas essas patologias que esse profissional está ali né, no autocuidado, a gente precisa colocar que todo esse processo interfere na saúde física e psíquica e mental dele, né? E o que a gente pode promover? A gente pode promover um acompanhamento, né, uma diminuição de carga horária de trabalho. O que a gente pode estar fazendo para a gente garantir essa melhoria, né, de cuidado a esse profissional, a esse cuidador na área de saúde, tá certo? E no quarto desafio, nós temos aqui a exposição dos profissionais da área da saúde ao coronavírus, além das condições de trabalho frequentemente inadequadas, com sobrecarga de trabalho, bem como a gravidade dos pacientes, podem determinar situações com potenciais implicações para a segurança do paciente e qualidade da assistência e saúde. Desse modo, defina o que é a cultura de segurança do paciente, sua importância, as estratégias que podem ser utilizadas para que ela possa ser empregada no serviço de saúde. A professora também já deixou separado para vocês diversas literaturas que abrangem, de acordo com a Anvisa, a definição de segurança do paciente, que hoje muitas instituições públicas e privadas acabam compartilhando essas normativas em prol do cuidado e da segurança efetiva para os pacientes. Então, qual é a finalidade da segurança desse paciente, né? É promover
o autocuidado com eficácia, né? Fazendo com que a gente preste aquele atendimento da melhor maneira possível, com responsabilidade, com dignidade, com técnica, com conhecimento, né? E sempre respeitando ali os protocolos, né? Então, por exemplo, no que se diz respeito à questão de protocolos para a segurança do paciente nessa situação de pandemia, por exemplo, o protocolo de higienização das mãos, que é excelente como fator de segurança não somente para o paciente, mas também para o profissional, né? Utilização dos EPIs da forma correta, né? Então, existem aí, particularmente, diferentes tipos de protocolos que a gente pode estar ali empregando nos serviços de saúde, tá? Então, a professora também já colocou para vocês diversas literaturas que abranjam esse conceito do desafio 4, tá? E assim, pessoal, aqui dentro do AVA de vocês, vocês podem colocar, né, buscar ali dentro da biblioteca digital, na biblioteca virtual, diversos livros que correspondem à normativa do trabalho, tá? O conceito do trabalho de vocês, tá? Então, vocês, além das literaturas que a professora já disponibilizou no e-mail para vocês, vocês também poderão estar buscando dentro da biblioteca virtual livros ou artigos ou referências na área que vocês buscam. No caso, de acordo com os 4 desafios propostos, correlacionados com a pandemia Covid-19, tá? Então, pessoal, é importante, a professora também vai estar passando para vocês uma aulinha, né, em PDF, em consideração, né, as normas da BNT, tá? Então, o desenvolvimento do trabalho de vocês precisa estar nas normas da BNT, ok? Sempre nas normas da BNT, tá? Para que vocês possam conduzir ali um excelente trabalho. A professora vai mostrar aqui para vocês agora o modelo de relatório, tá? Tá abrindo aqui, só um minutinho. Então, aqui é o modelinho que a professora já mandou para vocês, tá? O modelinho que já está nas normas. A Anhanguera Educacional, aqui vocês vão só substituir o nome dos integrantes do grupo em ordem alfabética, tá? O título do trabalho, tá? Vocês podem colocar como produção textual em grupo, né? Itapetininga 2021, aqui vocês estarão repetindo, só trocando aqui o nome dos integrantes do grupo, tá? Trabalho, o título novamente, e aqui, trabalho apresentado à disciplina de atividades interdisciplinares da Anhanguera Educacional, unidade Itapetininga, solicitado pelo tutor ou pelo docente à distância tal, e ou professora Patrícia, tutora presente, tal. Tá? Itapetininga, aqui nós temos o sumário, tá? Introdução, desenvolvimento do trabalho, geralmente introdução, uma folha, tá? O desenvolvimento sempre aí na citação de autores, tomar muito cuidado com essa questão das citações de autores, muito cuidado com plágio, tá? Para não copiar e colar trabalhos de outras pessoas, certo? Considerações finais, geralmente os alunos fazem uma folha e as referências bibliográficas, né? Então, aqui já está aqui a centralidade, né? A parte inicial do trabalho de vocês. Vocês vão fazer uma breve introdução, tá? De uma folha, mais ou menos, tá ótimo, uma folha e meia no máximo, tá? Vocês vão apresentar, né? O tipo do trabalho, como se fosse aquele manualzinho, né? Vamos fazer uma breve inicialização, tá? Do trabalho de vocês, ok? A objetividade desse trabalho, é importante que vocês nomeiem ali a situação problema que foi destacada, né? Como estudo de caso para vocês, e a partir de então vocês estarão elaborando essa produção textual de acordo com as reflexões
reflexões propostas, tá? E o desenvolvimento do trabalho é a resposta de vocês de cada desafio, ok? Frente às literaturas, tá? Então, não é somente a opinião de vocês, mas vocês precisam comprovar as respostas de vocês de acordo com a citação das literaturas, na busca de livros, periódicos, enfim, tá? E aqui nós temos a conclusão final, né? Onde os alunos, eles basicamente, eles podem realizar em uma única folha, né? A conclusão do trabalho deles, tá? E as referências também nas normas da BNT, tá certo? Pessoal, a professora vai mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Uma orientaçãozinha que a professora já fez várias, né? Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente um modelinho de PTG que os alunos anteriormente fizeram, tá? Então a professora já tirou o nome dos alunos aqui, tá? Em questões éticas e morais. Então, só para mostrar para vocês, tá? A Anhanguera Educacional, nome do aluno, Maria, 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 produção textual, Itapetininga, né? O nome aqui com as disciplinas do semestre que vocês podem estar colocando também, tá? O sumário colocado como introdução, desenvolvimento e conclusão e referências, tá? Fazer uma introdução do trabalho, uma breve introdução, uma objetividade, tá? Qual o objetivo do estudo de vocês, de acordo com a situação geradora de aprendizagem, o desenvolvimento do trabalho, né? Sempre nas normas da BNT, citação de autores, tá vendo, ó? Citação de autores, tá? Literaturas, tá? E nós temos também aqui a finalização, né? A conclusão do trabalho dos alunos, tá? E as referências bibliográficas, né? As referências aqui que precisam estar também de acordo com as normas da BNT, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição, tá? A professora já mandou para vocês no e-mail. Fortaleçam já, de acordo com os grupos que a professora já organizou, juntamente com vocês ao vivo, tá? Essa gravação também já estará juntamente com vocês, então, mãos à obra, bons estudos, e tudo que vocês precisarem, eu estarei à disposição, tá certo? Todas as vezes que vocês quiserem que eu verifique, que eu corrija o trabalho de vocês, tudo por e-mail, completamente identificável, tá? Identifiquem quem são vocês, o semestre, a professora dá aula para muitos alunos, para várias turmas, então, para que a gente tenha uma formalidade, uma organização durante o nosso trabalho, tá? Eu desejo para vocês bons estudos, bom andamento de trabalho e quaisquer dúvidas eu estarei à disposição. Tá joia, pessoal? Um forte abraço, que Deus abençoe, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, pessoal!